Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para mais uma aula de Geografia. No episódio anterior, Tecnologia, Informalidade, Informalidade e Problemas Sociais, Macrocefalia, Inchaço Urbano, Efeitos da Covid, Crise no Leste Europeu, o conflito, aumento do preço do petróleo, enfim, os aspectos econômicos e geopolíticos que levaram e que levam, na realidade, à informalidade econômica, não só do Brasil, mundial. E agora, dando continuidade no nosso episódio, falando ainda sobre a informalidade, vamos falar sobre a questão do território. A economia informal e o território. O território, gente, é um espaço apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder. Relação de poder. Como eu falei para vocês, na geopolítica, a necessidade da ocupação dos territórios, do poder exercido de nações sobre nações, isso gerando conflitos. Mas eu não quero me referir, como me referi na aula anterior, a conflitos armados. Não quero aqui tratar de conflitos armados. Nessa aula, não. Eu quero tratar de um conflito tecnológico, comercial. Meus amigos, todos nós sabemos que na economia capitalista, da globalização, nós vivemos vários tipos de conflitos. Conflito não é só armado, não é só através de guerras. Não, nós temos conflitos gerados através de disputas comerciais, por exemplo. Destaque hoje, duas superpotências que estão travando uma verdadeira guerra comercial. Os Estados Unidos e a China. A China, que nos últimos 30 anos passou a desenvolver uma economia capitalista, servindo-se da sua mão de obra barata, dos seus recursos, da sua população e da sua política de governo, atraindo empresas e também, paralelamente a isso, desenvolvendo um mercado e um comércio e tecnologias. A China hoje é uma das molas precursoras do capitalismo, da economia mundial. É um dos motores do capitalismo e da economia do mundo. E a China expandiu o seu mercado e comércio, vendendo os seus produtos. O que não é hoje comprado da China, meu Deus. De A a Z, a China produz e vende. E isso estressou, incomodou, comprometeu os Estados Unidos da América. Em pouco menos de 30 anos, os Estados Unidos viu a China sair de uma China rural, um país agrário exportador de população rural, que era a China, se tornar um país urbano e industrial. A maior civilização do planeta, o país mais populoso do mundo, se tornou uma potência urbana e industrial. A passos largos e crescimento exponencial, a China, durante décadas, cresceu que nenhum país do mundo no mesmo período cresceu na história, nem os Estados Unidos, chegando à cifra do crescimento de 12%. 12% do produto interno bruto, ou seja, a China chegava a crescer 12% a sua produção interna. Isso é muita coisa. O Brasil, no auge de 2008, no período militar, crescera 6%, 7%. A China chegou a galopantes 12%. Ano passado, cresceu 8,5%. Rapidamente ultrapassou a geração de riqueza do Japão, se tornando o segundo país mais rico do mundo, que é o segundo maior gerador de riqueza, a China. E fala-se que daqui a alguns anos ou décadas, a China vai gerar mais riqueza do que o próprio Estados Unidos, se tornando futuramente, previsão economistas, né, e analistas econômicos, o país mais rico do mundo, futuramente. Isso irritou os Estados Unidos. Irritou ao ponto de gerar uma verdadeira guerra comercial entre os dois.
Só que a China ela é de mão de obra barata, de incentivo fiscal, de controle trabalhista muito forte. E isso faz com que a economia chinesa ganhe o mundo, tornando a economia americana mais frágil. E aqueles que negociam muito com os Estados Unidos, como conosco, sentimos, isso impactou na informalidade. Estamos vivendo uma crise comercial entre essas duas potências, Estados Unidos e China. Isso gerou um estresse econômico no mundo. Gerou informalidade em todo o planeta. Está vendo? Como a geopolítica e as relações comerciais, essa expansão por busca de território comercial dessas empresas, dessas duas potências, influencia no crescimento da informalidade no mundo. Ninguém ganha com essa guerra comercial, a não ser os próprios chineses, que se favorecem de crises internacionais. Olha, turma, eu queria fazer uma relação muito séria com a tecnologia, atenção, isso é muito importante, e informalidade. Agora, eu vou relacionar nessa aula, inicialmente, a relação entre tecnologia e informalidade. Quando eu digo informalidade, é a economia informal, né, turma? Que a gente já vem falando dela. Quais os aspectos, as contribuições da tecnologia para a informalidade? Primeiro é o desemprego tecnológico. Desemprego tecnológico. Olha, meus amigos, todo mundo sabe que a robotização, a mecanização, a informatização desemprega. O robô toma o emprego do outro. O computador, os seus programas, tomam o emprego. As máquinas tomam o emprego. Eu vou começar pelas máquinas. Desde as revoluções industriais do século XVIII, XIX e XX, que as máquinas foram sendo aperfeiçoadas, melhoradas, evoluídas. E cada vez mais essas máquinas substituem o trabalho humano. E desempregado, o trabalhador vai para a informalidade, porque a máquina substituiu ele. Mas, gente, olha só uma coisa interessante. Quando se falava de máquinas substituindo o homem, imaginava-se fábricas. Hoje, as máquinas substituem o homem na agricultura, os tratores e colhedeiras e equipamentos que eu diga. Ao adentrar propriedades rurais modernas, você vai ver o quê? Máquinas e pouco o quê? Trabalhadores, poucos. Transportes nos aeroportos e portos e rodoviárias, e você via mais trabalhadores carregando e descarregando e manutenção. Hoje são máquinas, os containers, os guindastes, substituindo nos transportes. Vamos lá. Construção civil. Ah, meus amigos. Hoje a construção civil ela está servida de muitas máquinas que substituem levas de trabalhadores. A produção da massa, o posicionamento das massas, as paredes, as máquinas que fazem pré-moldados. Gente, em poucos meses se constrói grandes prédios que demoravam vários anos. Lendo um pouco sobre isso na história, aqueles imensos arranha-céus históricos dos Estados Unidos, do World Trade Center, das Torres Gêmeas para trás, eles demoravam vários e vários anos para serem construídos. A Torre Eiffel passou mais de 10 anos para ser feita. O Cristo Redentor, da mesma forma. Hoje, essas grandes construções demoram meses, alguns anos apenas. Antigamente, os trabalhadores se envolviam em grandes obras, criavam filhos com aquela obra, trabalhando nela. Hoje, a operacionalidade,
a maquinofatura dentro das obras, a construção civil, é isso que eu quero dizer, emprega muito menos pessoas e mais máquinas. As máquinas substituindo o trabalho humano. Isso é tecnologia, né? A informática e a sua informatização das coisas. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem próprio do meu universo. As escolas. As escolas. No início da minha carreira, 23 anos, estou indo para 24, nas escolas que eu trabalhava na época, na parte da digitalização, da mecanografia chamada, eu tinha muito mais profissionais naquele setor que tendo que digitar as provas, porque nós as entregávamos, a maioria, em recortes e xerox que eles tinham que digitar e escanear fotos. Eu me lembro quando a escola disse, não aceitamos mais materiais impressos, tudo tem que ser digitalizado. E nós passamos a entregar tudo digitalizado. Ao receber digitalizado em arquivo, em Word, os profissionais não teriam mais trabalho como era antes. E as máquinas de xerox muito mais modernas, o sistema de grampeamento, as máquinas já vêm, enfim, as máquinas, os programas fazem com que menos trabalhadores precisem trabalhar naquela escola. Isso é desemprego. Olha, gente, hoje está tudo muito formatado. Aí vem aquela história que a gente sempre conversa. Essa economia informal, o uso das tecnologias, o desemprego tecnológico, o robô, a máquina, a informatização, os arquivos, os programas, fazem papel de pessoas e várias pessoas. Eu me lembro do tempo em que o rapaz vinha medir, registrar o contador de luz. Ele vinha, anotava, levava para a empresa, a Cepisa, na época, hoje Equatorial, aquelas anotações. Chegando lá, iam se contabilizar e preparar os talões de luz lá. Aí uma outra pessoa vinha na sua casa entregar o talão. Ele passava primeiro, anotava o consumo, levava para a Cepisa. Essa produzia o talão de luz que ele vinha deixar. Eu tinha 3 pessoas envolvidas nessa operação. O que vinha coletar, o que preparava o talão com sua equipe e o que vinha deixar. Foi o que aconteceu hoje? Hoje não, já há décadas. Ele chega com a maquininha aqui. Ao registrar o consumo, a maquininha já imprime. E ele já entrega. Ali, ele faz o papel de 3. Ele trabalha por 3. É só exemplos mínimos, básicos, caseiros, de como a tecnologia ela vem desempregando a passos largos. E já se fala dessa economia informal ou informatizada, essa imaterialização de tudo. Um outro exemplo é a economia compartilhada. Economia compartilhada. Olha, turma, a economia compartilhada é o Uber. Isso é informal. Qual é o tema da aula, né? Informalidade. O Uber é economia informal. O trabalhador da Uber ele não tem carteira assinada. Direitos trabalho. Tem não, gente. Ah, ele tem direito de trabalho. Tem não. De forma alguma. Não só do Uber, mas do iFood, por exemplo. Olha, gente, a economia compartilhada, ela está muito forte, ela avança muito forte. Antigamente você tinha as agências de turismo
As agências que vendiam, locavam imóveis, as imobiliárias, os revendedores de carro, os corretores de veículos, os corretores de casa. Ah, eu quero vender minha casa, contratava um corretor. Quero vender meu carro, um corretor. Quero alugar minha casa, um imobiliário. Quero comprar uma passagem aérea, eu ia na agência. E aí? Hoje eu tenho aplicativos e redes sociais que fazem tudo isso. Eu quero alugar uma casa de praia, é o BNB, né? BNB. Lá você tem as casas e você escolhe, paga por lá o cartão, tá alugada a casa. Eu tenho um OLX que eu vendo meu carro, minha casa. Cadê o corretor? O corretor é o OLX. Eu vendo e dou um percentual para ele, economia compartilhada. Cadê os pontos de táxi, as cooperativas de táxi, a associação de táxi, os sindicatos de táxi, os pontos de táxi? Claro que eles existem ainda, mas eles coexistem. Antes eles existiam e territorializavam o comércio. Hoje eles são desterritorializados, ou seja, perderam o seu domínio. Eles coexistem com a economia compartilhada dos transportes, que é o 99, a Uber. Isso quer dizer o quê? Muitos taxistas perderam ou diminuíram a sua renda, porque viraram Uber. Economia informal, porque um taxista, turma, que tem um alvará, ele é registrado. Ele não é informal. Ele é um profissional autônomo, taxista, profissional liberal, prestador de serviço, com seu registro. E ele contribui para a Previdência, paga seus impostos, tem direito à aposentadoria, seguro trabalhista, ele tem direito a um plano de saúde através da cooperativa dele. Um taxista, ele é legalizado. Ele pode fazer um financiamento bancário como um taxista, ele pode entrar no programa habitacional como um taxista. Pode. Um aplicativo, um motorista por aplicativo? Não. Ele, através do seu aplicativo, presta serviço para uma economia compartilhada, uma Uber. Infelizmente, o ganho dele por cada corrida é muito menor. Isso mostra que a tecnologia, através da economia compartilhada, ela vai gerando informalidade. Olha, gente, então a tecnologia, ela gera informalidade porque ela desemprega e ela subemprega. É a mesma tecnologia que tira teu emprego e obriga você a trabalhar para ela ou através dela. O home office, casa, né? Home office. As pessoas que trabalham em casa, isso é economia informal. O home office. O home office, gente, não é só nos prestadores de serviço. Não, professor, eu trabalho home office, por conta própria. E Mas nós temos os produtos home office. As pessoas não precisam mais colocar uma hamburgueria para vender hambúrguer, uma pizzaria para vender pizza, sorveteria para vender sorvete, uma floricultura para vender flores. Não precisam botar uma bolaria para vender bolo. Não. Home office, ela está em casa produzindo e através do iFood, cadastra-se da mesma facilidade como um motorista com seu carro particular, cadastra-se na Uber. Ela, que produz algum alimento, ou sei lá o quê, cadastra-se na iFood. Da casa dela lá. E aí, professor, se isso não existisse, nós teríamos ainda mais pizzaria, hamburgueria. E cada pizzaria que abre, são pessoas que vão ser empregadas. Professor, isso vai corroendo a economia. Vai a chamada precarização do trabalho com a tecnologia. O trabalho fica precário, gente. Fica um trabalho
informal tecnológico. E uma coisa interessante. Os trabalhadores informais são esses que são fragilizados economicamente e que tiveram que se render aos aplicativos e essa economia compartilhada. Esses, coitados. Não é bem assim, não, gente. Não é só eles, não. Vamos lá. A informalidade, a economia compartilhada da informalidade, ela já avançou para profissionais e profissões até de grande reconhecimento na sociedade, gente. Olha, nós já temos aplicativos de economia compartilhada para atendimento médico, o Doctor. Os médicos cadastram-se nos aplicativos e os pacientes, da mesma forma como outras economias compartilhadas, acessam o aplicativo e a partir dali eles fazem a consulta e o agenciamento do médico, do seu tratamento, da sua consulta. Olha aí, quem me diria que um médico passaria a atender dessa forma informal? Arquitetos, engenheiros, advogados. Hoje nós temos já, e bem avançados, esses aplicativos cujos esses profissionais médicos, arquitetos, engenheiros, nutricionistas, cadastram-se da mesma forma de um motorista na Uber. E assim, uma economia compartilhada, ela vai avançando a passos muito largos. E cada vez que ela avança, aumenta o número de trabalhadores informais. Porque independente da profissão que você desenvolva, ao cadastrar-se nesses aplicativos para cada serviço, você está praticando a economia informal. Então, turma, é uma realidade. Então, eu quis associar aqui, nesse momento, a relação da tecnologia com... E a informação, e a economia informal e o Estado, o poder público. Porque o Estado é um conjunto de instituições públicas que administram o território. Olha, meus amigos, o Estado, o poder público, contribui para a economia informal, sim. Como? O Estado ele contribui para a economia informal quando ele desprestigia o trabalhador, não qualificando ele. Não qualificando. Olha, meus amigos, é sério. Nós vivemos hoje falta de políticas educacionais, de qualificação, porque o que tira o trabalhador do emprego nem sempre é a falta de emprego, como também é a falta de qualificação profissional. Educação. Se nós não temos mão de obra qualificada, um trabalhador desqualificado, que não estudou, se qualificou, se pós-graduou, se especializou, se atualizou na tecnologia, esse trabalhador, ele dificilmente vai ter acesso a um emprego formal. Até porque, paralelo a isso, as tecnologias de cada emprego exigem cada vez mais dele. Olha só, olha. O trabalhador precisa mais entender, ou tanto entender, da tecnologia como da sua própria profissão. Antigamente, o professor ele precisava saber o quê? Dar aula. O engenheiro precisava construir casa. O médico, consultar um paciente, examiná-lo, entender o básico dos exames da época e ali o tratamento ou intervenção. Hoje o médico, tanto quanto o conhecimento da profissão, da sua ciência médica, ele precisa estar interagido, atualizado e aperfeiçoado, especializado na tecnologia da profissão. Professor. Olha, gente, é difícil você conviver num ambiente escolar hoje, universidade, ensino básico,
como professor, profissional da educação, sem entender das redes sociais. Como é que eu vou interagir com meus alunos? Sem saber fazer uns slides. Isso aí é o PowerPoint. Como é que eu não sei mexer em ferramentas básicas da tecnologia para ser um professor? Como é que eu não vou entender fazer um documento online, produzir uma planilha, um Forms, usar do Class e assim outras ferramentas? O professor só tinha que saber dar aula, preencher o formulário dele, ler o livro dele, escrever no quadro dele, corrigir a prova dele e acabou. Hoje ele trata disso tudo imaterializado. Então, gente, as tecnologias, elas exigem cada vez mais do conhecimento delas. Então, quando você, para ser inserido no mercado de trabalho, você tem que entender tanto da sua profissão, dos princípios dessa ciência que você vai trabalhar, da teoria, dos treinamentos e aperfeiçoamentos, como das tecnologias a serem utilizadas nessa profissão. E uma das grandes funções do Estado é promover as duas coisas. O acesso às tecnologias. Treinamento, as tecnologias. Aperfeiçoamento, as tecnologias. Meus amigos. Além de formar, capacitar, educar, qualificar, pós-graduar, também precisamos de políticas públicas de geração de emprego e renda, controle da economia, redução da inflação, do endividamento público, das taxas de juros, do índice de dependência econômica, de fragilidade econômica, de incerteza econômica, abertura de mercado, de comércio, parcerias comerciais, infraestrutura como estradas, energia elétrica, meio de transporte adequado, centro de pesquisa. Sem isso, a economia não anda. Como é que eu posso ter geração de empregos em locais que não tem uma mínima infraestrutura? Não tem um porto naquele país. Não tem uma estrada, uma ferrovia, não tem uma infraestrutura de geração de energia segura, uma política energética, uma segurança energética. Se o poder público não dá infraestrutura, não abre o mercado e comércio, não estimula o desenvolvimento de tecnologia, não qualifica os seus trabalhadores, nós não vamos ter um emprego formal crescente. O que vamos ter é o informal. Então, a questão do emprego, ela transcende o trabalho, ela vai para outros campos. O universo da informalidade passa por falta de políticas públicas. Porque a inserção do trabalhador numa economia formal, eu tenho que ter a qualificação dele e a geração de emprego para ele. Políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais e educacionais. Então, é uma realidade cruel. É difícil. Não é da noite para o dia. Um exemplo desse crescimento galopante foram os chineses, os sul-coreanos. O governo sul-coreano, de 30 anos para cá, pensou exatamente dessa forma. Disse, não, peraí, eu vou gerar infraestrutura, eu vou gerar qualificação, vou gerar mercado, vou gerar comércio, controle inflacionário, redução das taxas de juros, aumento do poder de compra, mais crédito. Paralelo a isso, eles investiram maciçamente em educação. Fizeram um acordo. 7% do PIB vai ser só para educação. E fizeram isso. Que no Brasil é menos de 1%. E olha lá. Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul. Há 30 anos, a Coreia do Sul era pior do que o Brasil. Hoje, a Coreia do Sul é muito melhor do que o Brasil nesse aspecto. A receita é fácil? Não. O caminho é curto? Também não. É num passe de mágica? De jeito nenhum. Mas perpassa por essas medidas. Beleza, turma? Olha, gente, o nosso país, tudo que se encontra no território
dominado por um Estado e apresenta características físicas e naturais, econômicas e sociais, culturais e outros. Quando eu falo de país, gente, eu falo do Brasil, de um Estado-nação, de um povo, de uma identidade própria, de uma certa unificação nacional. Eu estou atrelado agora, nesse momento, é que a informalidade, ela também é alimentada pela falta de uma união nacional. O que tem de países do mundo que vivem conflitos internos, ou tem um radical religioso lá dentro do país, ou tem um fundamentalismo, ou tem um movimento separatista querendo dividir o país, ou tem terroristas, ou guerrilheiros. Isso é conflito interno, que destroça a economia e aumentando a informalidade. Se você for em países do Oriente Médio, continente africano, cheio de conflitos internos, a informalidade reina. A Ucrânia ali, gente, que vai precisar, após essa guerra acabar, que Deus é maior e vai acabar com ela. Para se erguer economicamente, diante de um conflito desse, a Ucrânia vai passar por um caminho muito árduo. Então, a identidade, a unicidade, a paz interna, repercute na informalidade, se não tiver. E o Brasil, professor? Gente, o Brasil é um país que não passa por uma guerra interna, graças a Deus. É um país que não tem um movimento separatista, um radical religioso, um fundamentalista, um terrorista, milícias armadas em territórios autônomos, a não ser lá nas favelas, mas isso não queira dizer uma separação do país. O nosso conflito interno é outro. É o da marginalização, da periferização. É das desigualdades regionais entre Nordeste e Sudeste, por exemplo. O Brasil concentrou muito os seus investimentos em algumas áreas e deixou outras grandes, outras carentes. Essas desigualdades internas, regionais, essa marginalização urbana é o nosso conflito. É silencioso, mas muito expressivo. Nós não temos essa unicidade. Os economistas chamam de os Brasilis. São vários Brasilis dentro de um mesmo Brasil. Realidades totalmente diferentes dentro de um que é considerado um país. E a informalidade cresce com isso. A nacionalidade, o espírito nacional, o nacionalismo, a paixão pelo Brasil, o bairrismo, nos falta também. O espírito do vira-lata, do oprimido, da submissão ao exterior. Valorizar o que é de fora. Se submeter ao de fora. Depender e se acomodar com o de fora. E já vivemos isso durante toda a nossa história. Desde o período colonial, onde tudo era bom, era da Europa. No Brasil, Império, República. Sempre fomos atrelados, saímos das garras de Portugal para as garras dos ingleses. Depois, Estados Unidos. Isso é um nacionalismo que na prática não existe. E o nacionalismo impacta no proteção, no amor à nação, incondicionalmente. Valorizar produtos nossos. Valorizar produtos nossos.
Quando isso aqui é Brasil, isso aqui é feito aqui. É nos incomodar com os desempregados e subempregados, não aceitar como natural. Ah, isso aí acontece. E olhar e admirar outros países e não se incomodar com o que acontece com a gente. O nacionalismo, gente, quer queira, quer não. Porque se eu tenho um nacionalismo na sua essência e excelência, eu vou me preocupar. E eu vou valorizar o que é meu. Tudo repercute na economia informal. Tudo. Porque se eu me incomodo com os informais da minha cidade, do meu bairro, do meu país, isso é nacionalismo. Ou vocês imaginam que nacionalismo é só Copa do Mundo? A cada 4 anos. Nacionalismo é muito mais. Muito mais mesmo. Olha, a nossa população absoluta, ela é grande, gente. Nós somos mais de 215 milhões de brasileiros. E um pouco de estrangeiros que vivem aqui. Nós temos uma mão de obra grande. Eu me lembro dos militares, não porque eu era muito novo, mas eu sou da década de 70. Nasci em pleno período ditatorial. E os militares diziam, o Brasil é o país do futuro. Porque na época deles, nos anos 70, nós tínhamos muitos jovens. E eles entendiam assim, se hoje, lá na época, né, temos muitos jovens, no futuro, que é agora, nós teremos um grande número de adultos para trabalhar. E aí o Brasil é o país do futuro, por isso. E realmente nós temos um grande número de adultos. A maior parte da população brasileira, adulto. Idade de trabalho. E por que nós não nos tornamos um país do futuro? Porque os adultos não são qualificados. Aí eu volto àquela história de antes. E encararam um país fragilizado. O Brasil é o país do futuro. Legião Urbana, né, cantou isso. Em alusão ao que os militares diziam na época. Porque eles diziam que no futuro teremos muitos adultos, porque na época tínhamos muitos jovens. E vamos nos tornar adultos. E nos tornamos mais desqualificados. A nossa população relativa nos distribuímos principalmente pelo litoral. E as grandes concentrações urbanas poderiam favorecer, mas fizeram foi prejudicar. Grandes cidades repletas de pessoas, num curto espaço, vivendo na informalidade. Problema sério. E a economia informal só cresce no país. Olha só. O nosso crescimento populacional, a redução da natalidade, a mulher está tendo menos filhos, porque vive em grandes cidades e passaram a trabalhar, graças a Deus. E com isso, estão tendo menos filhos. Então nós estamos tendo menos jovens. No futuro teremos menos adultos. Menos gente para trabalhar. E teremos mais idosos para sustentar. A informalidade vai sentir mais ainda com isso. E a migração? O que tem de nordestinos vivendo na informalidade no Sudeste, nas terras alheias de São Paulo? Isso é clássico do Brasil. A diáspora dos nordestinos dos anos 70, 60, 80, que foram ser adotados no Sudeste. E a maioria foi para a informalidade. Estão lá ainda hoje. Claro, essa diáspora, essa fuga, diminuiu muito.
porque o próprio Nordeste vem gerando núcleos de desenvolvimento dentro dele. E os nordestinos estão ficando mais no seu Nordeste, mas mantendo-se na informalidade, só que aqui dentro. Menos mal, pelo menos está aqui na sua terra, né? Mas a migração, devido à desigualdade regional dentro do Brasil, gerou a informalidade nos grandes centros. Nos grandes centros. E ali você tem aqueles espaços informais do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, Belo Horizonte. Impressionante, o aglomerado de pessoas vivendo em grandes aglomerados. Favelas que chegam a ter mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas morando num grande espaço informal. Migração contribuiu, porque há uma desigualdade entre as regiões do Brasil. Um outro aspecto que contribui para a informalidade. Olha aí, gente. Como eu te falei, as mulheres estão tendo menos filhos, menos jovens, diminuindo a sua fertilidade, seu número de filhos por mulher, e os lares ficando menores. A informalidade crescente, principalmente no futuro, porque a estrutura familiar reduzida, número de pessoas para trabalhar reduzido, isso impacta no crescimento da economia, que vai impactar na informalidade. Gente, a informalidade, ela... Tá vendo? A economia informal, ela... Na realidade, eu não vou falar assim mais, economia informal, eu vou falar o universo da economia informal, que envolve política, geopolítica, conflito, crise, que envolve nacionalismo, que envolve sociedade, nação, que envolve qualificação, tecnologia, e como a tecnologia das profissões, seja quais forem, estão sofrendo os impactos delas e a inserção na informalidade. As relações trabalhistas, as leis trabalhistas sendo modificadas, novas profissões surgindo, outras deixando de existir. Isso tudo impacta na economia informal do Brasil e do mundo. Lembre-se que também no mundo ela está crescente. Eu falei os aspectos, mostrei para vocês que a tendência é nós termos mais informais do que formais no mundo. Isso é fruto de uma nova conjuntura da economia global. Aí chegou agora um formal que está aqui. O microfone anterior deu problema, mas a equipe técnica formalmente, prontamente, entrou em ação. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Economia informal, relacionado à política, geopolítica, comércio, tecnologia, ações do governo, ações de Estado, que é diferente de governo. Espero ter contribuído para o entendimento da informalidade em todos os seus aspectos e o seu universo, gerando essa perspectiva do mundo cada vez mais informal. Agradeço pela atenção, dedicação, concentração, anotação. Espero que vocês tenham um bom mês de julho, muita tranquilidade, muita paz e muitas férias, as merecidas férias que todos nós merecemos. Que Deus os abençoe, teremos mais aula ainda hoje. Que tenham uma boa noite, um bom resto de semana, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, gente. Valeu, turma!